sai um pouco do canto internacional e a gente volta a falar de economia brasileira, que desacelerou no terceiro trimestre. O PIB cresceu 0,1% na comparação com o segundo trimestre. Para a gente entender melhor esse resultado, a gente conversa agora com o economista sênior do Inter, André Valério. Muito bom dia para você, André. Muito bem-vindo ao Live. Obrigada por tomar o seu tempo para explicar aqui para a nossa audiência o que esse resultado significa. Eu gostaria de abrir a nossa conversa pedindo o seu olhar a respeito dos fatores que impactam nesse resultado, porque a gente está falando de uma desaceleração, mas estamos falando também de uma economia que está muito pressionada por juros altos e também pelo tarifaço dos Estados Unidos. Então, gostaria da sua visão sobre como esses elementos afetam esse resultado e para onde a gente deve olhar daqui para frente. Bem-vindo. Bom dia, Clarissa. Obrigado, prazer falar com você. De fato, foi um resultado dentro do esperado, né? Acho que a expectativa do mercado ali era de uma desaceleração mesmo, estavam até estimando uma alta um pouco maior, né, de 0,2%. E a gente vê que, né, como você bem mencionou, né, a gente tem aí expressões vindo da taxa de juros muito elevada, do tarifaço americano, e os principais setores que são sensíveis a esses fatores, né, tiveram até um bom desempenho, que foi o investimento, né, a formação bruta de capital fixo, que avançou 0,9% mesmo com essa taxa de juros muito apertada. E também a indústria, né, que avançou 0,8%, que tem sido o setor mais afetado, né, pelo tarifaço. Até o momento, os produtos industriais não foram contemplados, né, com nenhuma isenção de tarifas. E a gente vê na produção industrial, né, que o IBGE divulga mensalmente, que o setor tem sofrido um pouco com essa questão, né. Mas aqui na contribuição para o PIB, a gente viu que o setor teve uma boa contribuição, foi a maior alta, né, do setorial que a gente teve, enquanto a agricultura teve uma alta ali de 0,4% e serviços muito na mais, 0,1%, né. E aí chama a nossa atenção, né, o fraco desempenho do consumo das famílias, né, que avançou apenas 0,1%, enquanto o gasto do governo avançou bem forte, né, 1,3%, o que sugere, né, que se a gente tivesse ali uma política fiscal, talvez, toda essa discussão, né, do controle de gastos, da política fiscal expansiva aqui na economia, que se não fosse ela, provavelmente a gente teria tido até mesmo um PIB potencialmente negativo nesse trimestre. Agora, André, eu gostaria de olhar com você também para um indicador que o próprio governo enxerga como bastante estratégico, que é o consumo das famílias. A gente vinha observando uma retomada nesse indicador no decorrer dos últimos meses, quase como que um otimismo permeando a população, ganhando ali, de certa forma, a opinião pública em relação à recuperação da economia. O governo federal estava, inclusive, contando com esse movimento de forma mais persistente. Mas a gente vê nesse momento as famílias retraindo um pouco o seu consumo, o que pode ser um indicador também de uma certa insegurança. De que forma que a gente deve ler o resultado do PIB em relação a esse indicador? De fato, né, se a gente até comparar com os dados alternativos que a gente tem, né, a gente está com o mercado de trabalho com a taxa de desocupação nas mínimas históricas, né, renda real em patamar recorde também, crescendo acima da inflação em um ritmo bem robusto, e ainda assim a gente vê o consumo, né, tendo esse desempenho fraco nesse trimestre, né. E, paralelamente, a gente viu uma queda na taxa de poupança, né, o que pode também sugerir, né, que as famílias estão acessando essa poupança para, né, fazer frente aos seus gastos, né. Então, a gente vê que tem uma certa fragilidade aí, que não está conversando com esses outros dados que a gente vê, né, principalmente o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, né, o mercado de trabalho tem uma defasagem muito grande, né, o dado do IBGE, né, ele é uma média móvel trimestral, então ele move de maneira bastante devagar, e o último dado do CAGED, né, já aponta para uma desaceleração mais firme ali do mercado de trabalho formal, né. Então, a gente pode estar vendo aí um momento de inflexão, né, nessa questão da demanda interna, mas que também, né, a gente tem outras pressões aí, principalmente para 26, que podem dar um alívio, né, no consumo das famílias, principalmente a questão ali da isenção do imposto de renda para as famílias que recebem até R$ 5.000 por mês, né. Então isso vai liberar um montante de recurso significativo que deve voltar para a economia via consumo. E na ótica do governo federal, André, existe muita expectativa em relação a quando vai chegar o momento em que o Banco Central vai poder reduzir aí essa taxa de juros tão alta que a gente está observando. Essa é uma demanda de vários setores do governo federal. Quando a gente combina o resultado do PIB aos indicadores atuais de inflação,
Na sua avaliação, existe algum indício de que esse ponto de virada desejado pelo Palácio do Planalto, que já coloca até algumas figuras ali em algum grau de embate com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, que esse ponto de virada esteja próximo de chegar ou ainda não há terreno para isso? A nossa visão aqui está bem próxima, né? A gente acredita que esse ciclo de corte tem início agora em janeiro. É um início tímido de um corte de 25 pontos base, mas que aí a gente tenha, né, uma sequência de cortes ao longo de 2026. E é a despeito do crescimento do PIB, né? Por mais que a gente esteja vendo, né, uma acomodação do crescimento do PIB, a gente ainda está com uma economia muito resiliente, muito robusta em termos de atividade, né? A gente está crescendo acima da tendência pré-pandemia, por exemplo, a gente ainda está com o hiato do produto aberto, né, que é a diferença entre o crescimento corrente com aquele crescimento que é o dito de equilíbrio, né, que não pressiona a inflação. Então a gente tem um crescimento aqui em tese geraria pressão inflacionária, mas ao mesmo tempo a gente tem visto, né, nas últimas leituras da inflação uma queda, né, da inflação com uma dinâmica muito benigna. Tudo caminha para a gente já ter o IPCA dentro do teto da meta de 4,5% em 2025, né, com o dado de dezembro. E a gente vê, né, as condições aí já ficando favoráveis para o Banco Central começar a cortar a partir de janeiro. Mas isso também não quer dizer, né, que a política monetária vai deixar de ser restritiva, né? A gente está com uma taxa de juros, um patamar muito elevado, né, de 15%, é o maior patamar em 20 anos, né? E o que a gente antecipa é que o Banco Central flexibilize essa taxa de juros para evitar um aperto muito maior do que o necessário para garantir, né, essa convergência da inflação. A gente ainda espera, né, que mesmo com esses cortes ao longo de 26, né, a Selic ainda fique em patamar restritivo, gerando essa desaceleração adicional na economia e na inflação. Muito obrigada. Então, nós conversamos com André Valério, economista sênior do Banco Inter. Mais uma vez, te agradeço, André, por tomar o seu tempo para participar aqui do Live CNN. Claro, obrigado, Clarice. Até a próxima.